Hoje vamos conversar aqui no canal Bol sobre os efeitos das drogas no organismo. Mas antes, aproveitando o ensejo, inscreva-se em nosso canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo e também clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um vídeo novo sair no canal Bol e ajuda a equipe do Barbacena Online a continuar criando conteúdo e levando informação a você. Para falar sobre os efeitos das drogas no organismo, nós convidamos o médico Guilherme Barbosa Carlos. Ele é graduado em farmácia bioquímica, mestre em plantas medicinais, médico com pós-graduação em psiquiatria, diretor clínico da Clínica Mantiqueira, diretor técnico do Hospital Monumento às Mães, em Ibertioga, e também médico do CAPS, em Santos Dumont. Doutor Guilherme, seja bem-vindo aqui ao canal Bol. Boa tarde, Salim. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Agradecer também ao Dr. José Eugênio, que lembrou do meu nome para indicar para essa oportunidade. Afinal de contas, o assunto que nós vamos discorrer aqui hoje é um assunto de interesse social muito relevante. Está na pauta hoje algumas mudanças em relação à legalização ou descriminalização de algumas delas, e a gente sabe que é de interesse notório e público a gente alertar, né, as famílias e aos milhões de pessoas que são acometidas por esse mal, lembrando que a droga ela é uma doença, né? A adição à droga é uma doença, então a gente tem que tratar como tal. Perfeito. Doutor, então fala para a gente um pouquinho, assim, de forma geral primeiro, sobre a epidemia que a sociedade vive em relação às drogas. O último levantamento da OMS, em 2016, né, antes da pandemia, em relação, por exemplo, à cocaína, foi levantado uma estatística de 20 milhões de usuários no mundo, né? Um dado das Nações Unidas, né? E o Brasil, segundo o LENAD, que é o órgão competente que faz essa estatística, o Brasil é o segundo país no mundo em usuários dessa substância. Outro dado importante e relevante é que hoje a Previdência Social hoje ela tem cerca de 84% dos afastamentos ligados às substâncias, né? Então, nós estamos vivendo uma epidemia, né? Hoje essa palavra está conhecida pela população geral por causa da Covid, mas a gente vive já essa epidemia das drogas já há algum tempo. Perfeito. Agora, doutor, nessa circunstância e tudo, os mecanismos, né, em si, quando se fala em recompensa, em adição, o que a droga faz no cérebro para instaurar essa dependência química? O mecanismo de adição, né, que é o vício, né, trocando em miúdos para a população leiga, ele age justamente nesse circuito que você bem definiu da recompensa no cérebro, tá? O cérebro tem vários níveis de evolutivos, né? O cérebro mais primitivo, o intermediário e, vamos dizer, o mais sofisticado, o córtex. E esse mecanismo ele envolve os três níveis. Formados aí, vou falar palavras científicas, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais geral, tá? Estão ligados aí o núcleo accumbens, a área tegumentar central e o córtex pré-frontal, que é o mais evoluído. O que acontece é que as substâncias, vou falar assim, as substâncias, né, que as drogas são substâncias entorpecentes, psicoativas, né, elas agem nesse circuito de forma a liberar neurotransmissores em uma maior concentração, e algumas delas inibir a recaptação ou a reutilização desses neurotransmissores, fazendo com que eles fiquem mais tempo ali na fenda sináptica. E esse mecanismo de recompensa, esse circuito de recompensa, também é o circuito que, se a gente for trocar em miúdos, é o circuito do prazer, né? Então, a história da droga em si, ela advém
milênios, e outras delas mais recentes, mas se confunde com a história da humanidade, né? O álcool lá, desde a época dos egípcios, a cannabis também tem uma história de bem primitiva da humanidade, e as outras drogas sintéticas ou a própria cocaína em si, ela já advém do século XVIII, XIX, final do século XVIII e início do XIX, justamente por isso. As drogas, numa forma geral, elas são substâncias que a humanidade descobriu, né? Inicialmente com uma característica medicinal, vamos dizer assim, por causa dessas alterações causadas no organismo, e depois elas começam a serem difundidas e utilizadas de forma a gerar o prazer, né, a recompensa, e também à medida com que isso vai se tornando uma prática frequente, a própria humanidade, também a sociedade percebe os efeitos deletérios dessas substâncias, né? Perfeito. Uhum. Então, até queria né, que o senhor pudesse discorrer para nós um pouco mais sobre as drogas de forma geral. Assim, a cocaína tem até uma ligação com o crack, ainda que uma seja, né, do século XVIII, a outra é mais recente, e falasse também um pouquinho sobre a maconha. Antes eu quero ainda entrar no assunto do álcool, mas vamos voltar ainda um pouquinho na cocaína e no crack, por favor. Eu vou falar um pouco dos efeitos, né? Porque eu acho que é o que nos preocupa, né? Como médicos, da doença, da adição da cocaína, né? A cocaína é uma droga potente, ela advém aí do final do século XIX, final do século XVIII, início do XIX. Ela já foi alvo até de propaganda, inclusive assim, um dos ícones conhecidos pela maioria da população, Freud, né, foi um adicto e assumido, e no início defendeu muito a utilização da cocaína para algumas patologias, e na verdade, depois que ele sofreu algumas perdas, inclusive amigos próximos, ele começou a combater isso de forma veemente. Bom, até a religião está envolvida nisso, né? Você vê que o Papa Leão XIII, na Europa, difundia um vinho, chamava vinho Mariani, que possuía na sua formulação a cocaína. Talvez por desconhecimento dos efeitos deletérios, né, das substâncias, uma novidade, etc. Mas aí a gente começa a falar um pouco, eu vou começar a abordar aí os efeitos deletérios, né? Porque a gente falando desse circuito que eu já expliquei de recompensa, está envolvido também a questão da tolerância, né? Você disparando esse circuito de forma sistemática, a gente vai falar de um receptor, de um neurotransmissor específico, que é a dopamina, tá? Que faz com que esse desgaste desse circuito para atingir aqueles níveis de prazeres iniciais do contato com a substância, a pessoa tem que usar mais e mais e mais, né? É o que gera, está envolvido no mecanismo da adição, da dependência e vício, né? Em busca daquele prazer inicial que a substância, ao ser experimentada, ela traz, né? E aí é importante falar que a droga, ela realmente é sedutora nesse aspecto, né? E por consequência, a não utilização gera desconfortos que está ligado a uma palavra que chama abstinência, né? A falta da substância no organismo, né? Então esse desconforto ele gera sintomas físicos desagradáveis mesmo, inclusive psíquicos, né? Depressão, ansiedade e outras comorbidades psiquiátricas que podem ser desenvolvidas porque esse neurotransmissor, a dopamina, não age só nesse circuito, né? Ele age em outros circuitos cerebrais, e a gente sabe, por exemplo, no meu caso da esquizofrenia, o excesso de dopamina em algumas áreas
que causam sintomas de alucinação, de delírios enfim, sintomas psicóticos, né, que a gente fala dentro da psiquiatria. Então, a droga, e a cocaína é uma droga que, particularmente, ela demonstra, ela apresenta esses efeitos deletérios muito rapidamente, né? Aí, mais rapidamente ainda, o crack. A coca, o erythroxon coca, um alcaloide, é uma substância que é rapidamente absorvida pelo organismo, distribuída e metabolizada muito rápido. Então, o efeito é rápido, a absorção é rápida, a distribuição é rápida, o efeito é imediato e ela também é excretada de forma mais rápida. Então, ao mesmo tempo que ela é muito potente, ela é de curta duração. E isso traz um outro fator preponderante para a busca novamente daquela substância. Então, o ciclo de uso, de frequência de uso, de busca dessa substância pelo usuário, pelo dependente químico, é muito mais intenso. Então, os efeitos deletérios também são mais intensos. A pessoa perde a sociabilidade, a preocupação ou prejuízos no seu trabalho de forma mais intensa e mais visível para quem está perto e para quem está à distância. Os prejuízos físicos, né? Também pelos hábitos e os rituais envolvidos no consumo, são visíveis a olhos leigos, né? Então, ela causa mais impacto, vamos dizer assim. E o crack? Quais são os efeitos do crack? Porque a gente percebe que a pessoa perde a sociabilidade, ela fica afastada das pessoas e até entra num processo assim de depreciação do próprio corpo, os dentes ficam, né, amarelos, caem, enfim, é complicado mesmo, né? O que acontece em relação ao crack? O crack é a cocaína, né? Vamos dizer assim, administrada de uma forma diferente, né? A cocaína geralmente é administrada via um pó que é inalada, né? Uhum. E ela então é absorvida pela mucosa nasal e as vias aéreas para então ser distribuída no organismo e atingir o cérebro. Antigamente se falava muito da cocaína injetável, hoje em dia é uma prática quase que inexistente, assim, se a gente for fazer a proporção, né, com que ela é difundida entre os usuários. Porque o ato de fumar a coca, ela chega muito próxima em termos de biodisponibilidade da forma injetável. Então, o usuário migrou para o crack pela potência muito parecida, imediata do efeito da substância, porque da forma fumada, você acaba sendo absorvido, a substância, a molécula da cocaína, ela é absorvida pelo pulmão. E o pulmão é um dos órgãos mais eficazes, vamos dizer assim, no termos de trocas e absorções de substâncias. Então, o crack, né, diferente da coca, só pela forma de administração. Os efeitos deletérios cerebrais são iguais, vamos dizer assim, diferenciando-se naquilo que a gente chama de potência mais rápida, absorvida de forma mais rápida, de forma mais intensa, então o usuário vai querer novamente, e aí entra um outro fator que é muito relevante, não pode deixar de falar, o valor, né? O crack é uma droga muito barata, então o usuário ele tem acesso com pouco recurso, ele tem acesso a uma pedra, 2 pedras, R$1, R$2, R$3, vai virar droga. Então o indivíduo entra num ciclo ali de busca dessa substância mais intenso e acaba, né, vivendo, abandonando
os laços afetivos, os laços produtivos, justamente tendo focos voltados somente para aquela busca daquele prazer intenso, daquela necessidade do consumo novamente, para não viver aquele desconforto físico, mental, e acaba até praticando crimes e violência envolvida para buscar essa droga a qualquer custo, né? E aí você falou aí da questão dos dentes, né? Tudo que é fumado, cigarro, café, né? Eles agridem os dentes, a boca, o cachimbo do crack, ele é compartilhado entre os indivíduos. Então, hoje, na época do Covid, né? Imagina, você usa máscara, né? E compartilhar um copo já é uma coisa absurda. Você imagina você compartilhar ali com aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, baixa higiene, salubridade, compartilhando aquilo ali, compartilham todas as doenças que o colega ali, que o usuário ao seu lado também tem. E como um álcali, né, é uma substância agressiva, corrosiva, né? Enfim, é uma droga que, assim como eu já falei, os efeitos deletérios são visíveis rapidamente, são muito impactantes. Agora, a maconha, não é? Ela também é uma coisa que já tem milhares de anos aí sendo utilizada e agora, inclusive, passando por um processo de descriminalização. Qual a sua visão sobre a maconha e os efeitos dela no corpo do ser humano? Olha, a cannabis hoje ela está em voga, né, justamente por conta disso, né, dessa possibilidade de descriminalização. Eu acho que a grande pegada aí dessa situação, se comparada com o que a gente acabou de falar, da cocaína, é que esses efeitos deletérios da maconha, elas não são tão impactantes inicialmente, né? Elas vêm em médio a longo prazo afetando a vida do indivíduo, né? Elas vão mudando de formas o comportamento do indivíduo e os prejuízos eles são insidiosos, eles demoram mais a serem percebidos pelo próprio indivíduo, porque pelos familiares, as pessoas mais próximas, eles começam a perceber com mais atenção do que o próprio indivíduo, porque gera o que a gente chama de uma síndrome amotivacional. O uso intenso da cannabis, ela gera essa síndrome amotivacional. E quando a gente fala de motivação, a gente começa a perceber aquele personagem, vamos dizer, aquela caricatura do maconheiro, né? Que é aquele cara que está tranquilão, né? Tá tudo bem, nada incomoda, mas também não tem vontade de fazer nada, tudo para ele está tranquilo. Ele abaixa o sarrafo ali de metas, né? De atingir os seus objetivos. Para ele tá tudo, tanto faz quanto tanto fez, né? Então o que acontece? O indivíduo vai perdendo rendimento, né? A maconha sabidamente o alvo da maconha assim mais difundido é o declínio cognitivo, né? O indivíduo vai perdendo rendimento escolar ou vai deixando de produzir no trabalho como produzia antes, né? Ele vai estreitando as relações sociais, em geral buscando estar cercado sempre daquele indivíduo que também faz o uso, né? Ele deixa de frequentar ambientes saudáveis, esportes, escola, para poder juntar com aquela turminha ali que vai usar aquilo ali num lugar mais isolado. Então, assim, o que acontece com a maconha, e aí o público-alvo que eu mais me preocupo nessa situação toda são os adolescentes e os jovens, né? Porque o cérebro ainda não completou a sua formação, vamos dizer assim.
né? O cérebro está em formação. Assim como o cérebro está em formação, a personalidade do indivíduo também está sendo formada. E aí você coloca uma substância como essa, que você reduz a motivação, você reduz a capacidade de concentração, de foco, né, de atenção, né, do indivíduo, você vai prejudicá-lo no futuro, certamente, né? Então, assim, é o público talvez que eu fico mais apreensivo no sentido de haver uma descriminalização e ela está aumentar o acesso a essa população e por consequência, os malefícios que a sociedade vai enfrentar com esse indivíduo de baixo rendimento, de baixa motivação no futuro, né? Eu vou até falar um pouco. Um sujeito chamado David Ferguson, ele acompanhou bebês, é uma população de um rol bastante importante, de milhares de pessoas, acompanhou bebês, centenas na verdade, até os 25 anos, comparando essa população de que fazia o uso, que não fazia o uso, e comparando nesse estudo prospectivo. Então, essa população que usava com frequência, que teve contato com a substância, elas eram geralmente pessoas com menos diplomas, com menos emprego, com menores relações sociais, mais restrição social, e, por incrível que pareça, mais felizes. Por quê? É a percepção alterada do indivíduo, né? A maconha, ela causa isso. Ela altera essa percepção. É que, como a gente disse, da cocaína, ela age no centro do prazer, né? Então, a pessoa está ali arrebentada, sem dinheiro, sem família, e está feliz, né? Completamente paradoxal, né? Ele apequena as metas dele, e aquilo ali já está tudo bem. Ele tem ali o que o pessoal chama, né, o baseado dele, o resto está tudo bem, né? Então, assim, os principais sintomas, né, do uso contínuo da maconha são ligados à cognição, né, memória, processamento de informação fica prejudicado, as tomadas de decisão do indivíduo são comprometidas, né? A motivação, eu já falei, a motivação, ela talvez a principal característica percebida pelos pais, né? Do indivíduo que inicia o consumo da maconha. A pessoa para de ter prazer com aquelas coisas que ela tinha e começa a ficar mais isolado, só ali na frente da tela, não me incomode, não incomodo ninguém, está tudo bem, só sai para poder fazer o uso, e muitas das vezes faz o uso, inclusive, até dentro de casa, né? Então, assim, a atenção fica prejudicada, a capacidade de planejamento e de execução do indivíduo também, de forma importante, é prejudicada. Doutor, agora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre uma droga que é legalizada, o álcool. Como é que o álcool age no corpo da pessoa, e o que pode ser feito no sentido de amenizar ou minimizar os efeitos que o álcool tem na sociedade, de forma geral? Essa aí é a grande questão, né? O álcool é uma droga que está inserida no contexto sócio-familiar de praticamente todos os indivíduos, né? A gente batendo um papo aqui antes da gente fazer a entrevista, a gente fala, o álcool é presente nas reuniões, aos almoços de família de domingo, como hoje, por exemplo. Ele é muito bem, ela é tolerada pela sociedade, né? E isso faz com que o seu consumo não seja tão recriminado, né? Por outro lado, teoricamente, ela é proibida para os indivíduos mais jovens, né? Você pode ser consumida a partir dos seus 18 anos. E por isso eu falei aquela questão da cannabis. Então, assim, o problema do álcool que eu vejo como um todo justamente, ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. Inicialmente, ela causa um pouco de euforia, né? Aquele estado de excitação, de desinibição, e logo depois vem a tristeza, a angústia, né? Podendo levar o indivíduo a um estado de rebaixamento, inclusive
de coma alcoólico, né? A gente sabe hoje a droga, o álcool, ele tem efeitos, inclusive causando síndromes demenciais etílicas, né? Que é muito triste da gente acompanhar. E o fato dela estar à mercê, ali na mercearia ou no bar da esquina, eu acho que é um fator complicador do consumo, uso abusivo do álcool. Ele causa mal, assim, tem os efeitos deletérios do trato gastrointestinal, psíquicos, e aí é importante a gente falar que todas as drogas, né, elas têm repercussões mentais, né? Elas tanto causam ansiedade, depressão, pelo uso contínuo ou pela falta dele, né, causando as síndromes de abstinência, que são graves, inclusive no álcool há indicação de internação para minimizar os riscos da interrupção do uso. E se elas não causam isso, elas podem ser fatores complicantes de alguém que já possui essas psicopatologias de base, né? O transtorno bipolar, a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia, né? Então, porque como própria definição, né, são substâncias psicoativas, elas vão agir no cérebro, né? Então, elas vão agravar ou causar alguma doença psíquica de forma indiscutível, né? Indiscutível. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas explicações, o esclarecimento sobre essas questões dos efeitos das drogas de forma geral e depois até especificamente cada uma delas, para que as pessoas possam entender e até evitar que tenham esse contato com a droga, para que não possa, né, passar por esses percalços que são complicadíssimos depois para conseguir se livrar dessas drogas, se livrar desses efeitos, né? Brilhante a sua colocação aí, Salim, porque passando uma mensagem para finalizar, se a gente conseguisse, a gente sabe que prevenir é melhor que remediar, né? O tratamento das drogas é um tratamento muito complexo. Não existe medicação para nenhuma, para combater o vício. A gente usa medicações para combater a ansiedade, a depressão, que faz com que a pessoa busque a droga. A gente usa medicações para amenizar esses desconfortos e é sempre uma equipe multidisciplinar envolvendo psicólogos, terapeutas ocupacionais, tentando motivar esse indivíduo, trazer de volta os hábitos saudáveis. Mas se tem um recado que eu gostaria de passar hoje, é de adiar. Então, se os familiares hoje estão nos assistindo, conseguirem de forma... A gente sabe que a presença da família junto ao jovem, ao indivíduo adolescente, os pais mais presentes, né, vamos dizer assim, comparado com os pais mais ausentes, né, aumenta em 12 vezes a chance do indivíduo experimentar a droga, né? Então, se a gente consegue, pelo menos, adiar com que os nossos filhos, indivíduos da adolescência e juventude, a experimentação da droga, a gente vai estar protegendo esse indivíduo, porque o cérebro vai ter mais tempo de ser formado e ele estará mais protegido dos efeitos deletérios que a gente relatou aqui. Então, se há uma mensagem, é essa, de que mesmo que aconteça a infelicidade da descriminalização e o acesso ser mais fácil das drogas, eu acho que é importante a gente, assim como o álcool, a sociedade já entendeu que é só a partir dos 18 anos, acho que a gente tem que ter essas limitações. Então, a questão dos limites são importantes para proteger a nossa sociedade, o futuro da nossa sociedade. Perfeito. Doutor, muito obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor, foi muito bem colocado, porque as pessoas podem ter essa noção. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.